Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 455, 6 de fevereiro de 1901. A perfeita complacência de Jesus é ao encontrar-se a si mesmo na alma. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus ao vir me disse: minha filha, quando minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Acontece como com aquelas rainhas. Por quanto mais donzelas estão atentas, vê suas ordens, e lhes fazem coroa ao redor, tanto mais gozam e festejam. Você fica fixa em mim, olha para mim, e ficarás tão apegada a mim que tudo o que é material morrerá para ti. E tanto deves fixar-te em mim, até que tudo me atrai em ti. Porque eu, encontrando em mim em ti a mim mesmo, posso encontrar em ti a minha perfeita complacência. Agora, encontrando em ti todos os meus prazeres possíveis que posso encontrar numa criatura humana, não pode me desagradar tanto o que me fazem os demais. E enquanto dizia isso, se internou dentro de mim e tudo se comprazia como seria afortunada se chegasse a atrair a mim todo o meu amado Jesus. Nossa, esse trecho tem tudo a ver com o que eu acabei, com a aula que eu fiz hoje, do Estudo 61. Esse trecho tem tudo a ver com a aula que eu fiz hoje. Então assistam a aula que vocês vão entender o que Jesus está falando aqui. Ele quer que a gente faça aquilo que eu disse na aula. Esse trecho aqui, ele quer olhar, ele quer ver ele em você. Quer que você desapareça e só exista ele. Se vocês verem minha aula, Estudo 61, é o que ele está falando nesse trecho aqui. Então, eu tenho que pedir para vocês ver a aula do Estudo 61 e entender o que está lá. 10 de fevereiro de 1901. A obediência tem uma visão aguda. O amor próprio é muito curto de vista. Ao vir meu adorável Jesus, fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus, vendo-me tão cativada, sem que lhe dissesse nada, me disse: amada minha, a obediência tem a visão agudíssima, e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol, enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar nenhum passo sem tropeçar. E não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulo de tudo, mas sim, esta é uma rede que lhes tece o amor próprio, porque sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo lhes suscita mil inquietações e escrúpulos. E o que hoje detestam com tanto escrúpulos e temores, amanhã caem nisso novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nesta rede artificiosa que lhes sabe tecer muito bem o amor próprio. Ao contrário, a vista agudíssima da obediência, que é homicida do amor próprio, mata o amor próprio, porque sendo agudíssima e claríssima, imediatamente prevê onde pode dar um passo em falso. E com um ânimo generoso se abstém de dá-lo, não vai dar o passo, e goza em santa liberdade dos filhos de Deus. E assim como as trevas atraem mais trevas e a luz atrai mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do Verbo, e unindo-se tecem a luz de todas as virtudes. Então, a obediência, ela faz com que você veja uma visão agudíssima, aquilo que só Deus quer que você faça. Entendeu? Agora, se você tem amor próprio, você não quer fazer aquilo que Deus quer, você quer fazer aquilo que você achar bom que Deus está pedindo para você. Então, você vai fazer sempre alguma coisa que só se você gosta, e não tudo que Deus está pedindo. Então, às vezes, Deus está pedindo que você faça, que você aceite, algo que é muito difícil de aceitar, E você, o seu amor próprio, não deixa você ficar em paz com aquilo. E aí você pode até dizer, não, isso não é vontade de Deus, não. Isso aqui é a vontade do meu marido. Ah, não, entendeu? Aí você não aceita aquilo que seu marido inventou, e é vontade de Deus que você aceita, e você não aceita, e o seu amor próprio faz você ficar cega. E fazendo mil coisas ali de escrúpulo, em um monte de inquietações e um monte de coisas que você vai expor para dizer, não, isso não pode acontecer, isso não. É o amor próprio, porque você não aceita aquilo e você não consegue obedecer. Daí, só o pó.
Surpreendida ao ouvir isso, disse: Senhor, que dizes? Parece-me que é santidade esse modo de viver escrupuloso. E ele, com um tom mais sério, acrescentou: Não, digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência. Não, digo que esta. Não, é porque eu li errado aqui. E ele, com um tom mais sério, acrescentou: Mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência e a outra, do escrúpulo, é a verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação que o amor. Porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta ainda mínima, deveria haver uma emenda. Mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Então, a pessoa que está no amor próprio, ela não obedece, entendeu? Então, a obediência tem a visão agudíssima e vem sem beleza em penetração à mesma luz do sol. Enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, então só vê em torno do umbigo da própria pessoa. Enquanto me é fácil fazer, enquanto não me dói muito, eu consigo viver na divina vontade. Eu consigo obedecer o que Deus quer. Mas se vir um problemão grande que eu não aceito, uma coisa que vai me doer muito, aí eu vou fazer escrúpulo de tudo. Eu vou falar que isso vai fazer mal para mim, que isso vai fazer mal para as crianças, que isso meus filhos não vão gostar, que isso vai prejudicar não sei quem, que não sei o que lá. Esse é o escrúpulo, né? Que vai inventar um monte de coisa. Mas sim, esta é uma rede que eles testam o amor próprio, que faz escrúpulo, né? E fica agitado. Porque sendo muito curto de vista, né? Não sabe ver o bem, né? Curto de vista, não sabe ver o bem disso. Que lá na frente Deus está projetando uma coisa muito boa através dessa obediência. Mas a pessoa não consegue ver, ela só vê a dor que ela vai sentir em ter que obedecer uma coisa muito difícil para ela, né? Então, ela só vê só a dor que vai sentir, só o sofrimento que vai passar. Mas só que tem uma coisa lá na frente que Deus está mostrando que vai ser bom, que Deus quer mostrar uma luz que vai ser ótimo, né? E que vence em beleza, em penetração, a mesma luz do sol, a visão agudíssima. É até mais do que a luz do sol, para você ver. A pessoa consegue enxergar mais além ainda que a luz do sol, porque ela enxerga em Deus um propósito enorme, maravilhoso, se ela tem a visão agudíssima da obediência. Eu vou obedecer, mesmo que seja difícil para mim, porque Deus lá na frente tem alguma coisa que ele vai trazer muito boa com isso, né? Então, eu não vou ficar olhando para minha dor, do meu amor próprio, não vou. Eu vou aceitar a obediência e acreditar que lá na frente tem algo muito bom, apesar do sofrimento que eu vou ter, apesar dessa situação que vai ser chata. Mas eu vou enfrentar porque vale a pena obedecer à vontade de Deus. Então, é muito importante entender, né? Isso é muito grandioso. E ouçam o estudo 61 do dia 25 de novembro de 2025, né? Porque vai virar um vídeo essa minha fala. Então, lá é o trecho primeiro que a gente desse estudo de hoje. Amém, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A perfeita complacência de Jesus é o encontrar-se a si mesmo na alma. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus ao vir me disse: Minha filha, quando minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Acontece como com aquelas rainhas, que por quanto mais donzelas estão atentas de suas ordens, eles fazem coroa ao redor, tanto mais gozam e festejam. Você fica fixa em mim e olha para mim, e ficarás tão apegada a mim, que tudo o que é material morrerá para ti. E tanto deves fixar-te em mim, até que tudo me atraia em ti, porque eu encontrando a ti mesmo, encontrando em ti a mim mesmo, posso encontrar em ti a minha perfeita complacência. Agora, encontrando em ti todos os meus prazeres possíveis que posso encontrar numa criatura humana, não pode me desagradar tanto o que me fazem os demais. E enquanto dizia isso, se internou dentro de mim e tudo se comprazia. Como seria afortunado se chegasse a atrair em mim todo o meu amado Jesus. Que lindo, né? Depois eu quero ouvir, sim, com certeza, o estudo 61 da Escola da Divina Vontade, para entender mais o que Jesus quer, né? Mas eu entendi que ele quer que a gente, que ele quer olhar para a gente e ver ele mesmo, a gente desaparecer. Então, tem que viver com a mesma vontade dele, né? Para ele viver plenamente na gente. Ele fala, né, que ele vive vida real e verdadeira na alma que vive na divina vontade. Ele faz morada real, verdadeira, a vida real dele na alma que vive na divina vontade. Que assim a gente se torna uma hóstia viva, assim como acontece com a hóstia. Que ali está o corpo, sangue, alma e divindade dele, real, a vida real dele. E
Ele quer fazer isso com a gente, vivendo na divina vontade. Não tem como viver desse jeito sem ser você viver com a vontade humana. Ele encontrar ele todo em você. Ele viver real o tempo todo. Fazer morada real na alma. Vivendo na vontade dele. Aí ele fala, aí eu achei interessante ele falando, quando minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Então, quanto mais filhos da divina vontade ele tiver, mais festa ele faz, né? Então, é muito bom quando a gente entende isso, contempla essa verdade, esses conhecimentos e brota para outras pessoas esse conhecimento, para outras pessoas também viverem. Ele goza e festeja mais quando tem mais filhos. Então, quando a gente fala da divina vontade, deixa registrado, né? Tudo que a gente está aprendendo. E publica, outras pessoas também podem vir a viver na divina vontade, através desses conhecimentos, dessas verdades. E ele vai ter mais almas vivendo na divina vontade. Hoje eu estava estudando a escolinha, né, fazendo o vídeo da escolinha, e ele falou um trecho muito interessante dessa questão da verdade ser dita, da verdade ser falada, dita, da gente falar, sobre partilhar, né, o que a gente está entendendo. Que aí vai formar uma fonte no nosso coração, uma fonte dessa água da verdade que vai formar no nosso coração, e quando a gente diz e publica e deixa registrado, é uma fonte que está formando os canais para poder matar a sede de outras almas, de outras pessoas. Muito, muito interessante. Então ele festeja, né, quando tem mais pessoas vivendo no propósito da criação, na divina vontade. Ele falou que na graça, né, mas imagina na divina vontade, que é ele viver real e verdadeiro. O tempo todo, fazer morada real e verdadeira na alma. Aí ele falou, você fica fixa em mim e olha para mim. E ficará tão apegada a mim que tudo que é material morrerá para ti. Verdade. Quando a gente fica olhando muito para Jesus, olhando para ele, contemplando ele, você fica desapega da terra. Não quer saber mais de terra. Não tem mais graça a terra. Você fica olhando para ele, olhando para ele. Quanto mais você conhece ele, mais você quer. Quanto mais a gente conhece ele, mais quer conhecer, mais não quer saber da terra. Mais você fica apegado. Porque ele é incrível, né? Se apaixona por ele. Não quer saber de nada. Fica tão apegada a mim que tudo que material morrerá para ti. E tanto deves fixar-te em mim, até que tudo me atraia em ti. Porque eu encontrando a ti a mim mesmo, posso encontrar em ti a minha perfeita complacência. Ele quer encontrar na gente a verdadeira, a vida dele, né? A vida dele real mesmo. Agora isso aqui que ele falou, encontrando em ti todos os meus prazeres possíveis que possam enfrentar na criatura humana, não pode me desagradar tanto o que fazem os demais. Então a justiça fica aplacada, ele fica aplacado, né? Não sofre tanto com o pecado das outras pessoas. Se ele encontrar em nós, nas almas que vivem na vontade dele, essa perfeita complacência, esse prazer, esse gozo, todos os prazeres possíveis. Se ele encontrar nas almas, se ele tem almas que vivem na vontade divina, o que as outras criaturas fazem não desagrada tanto, ele não sofre tanto, porque ele vai encontrar um prazer infinito em almas que vivem na vontade dele. Volume 456. A obediência tem uma visão aguda, o amor próprio é muito curto de vista. Ao vir, meu adorável Jesus fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus, vendo-me tão cativada, sem que ele dissesse nada, me disse, amada minha, a obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol. Então ele estava com essa luz, né, nos olhos. Ele fez-se ver com essa visão agudíssima da obediência. Ele fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. E ela ficou cativada com aquela luz. E ele falou, a obediência tem a visão agudíssima. Ele estava demonstrando nessa visão agudíssima essa beleza da obediência. E em penetração vence a mesma luz do sol. Enquanto que o amor próprio é muito curto de vista. Interessante, né? Que a obediência é o oposto do amor próprio. Então, o amor próprio é o amor próprio e o oposto é a obediência. Então, a obediência é amor, amor por Deus, né? Amor por Deus. Não é amor próprio, amor por Deus é o contrário.
A obediência é um amor a Deus, de fazer só o que Deus quer, viver nessa obediência a Deus. É amor, né? Isso. A obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol, enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. Porque a pessoa só age de acordo com o que ela ama, com o que ela quer, com a vontade dela. Então ela vive assim, a vista dela é tão curta que ela só olha para ela mesma. Ela só olha para o seu interesse, para o seu bem-estar, para o seu interesse, para os seus planos, para a sua vontade, para o seu desejo. A vista é tão curta, ela só olha para ela. Só olha para ela, não dá. E todos os passos que ela dá é pensando nela, no bem-estar dela. Agora a obediência é a vista agudíssima, a vista longe. Você não olha para você nem um minuto, só olha para Deus, para o que Deus quer. E não importa se vai doer, se não vai, se vai ser sacrifício, se não vai. Você sempre vê além, né? Você sempre vê além. Não pense em você. Você faz, mesmo que uma coisa que seja difícil, que vai te causar dor, mas você tem uma visão aguda, além do alcance, e sabe que aquela situação, mesmo na dor, você sabe que aquilo ali tem um propósito de bem, você consegue enxergar o bem que vai trazer aquela situação, o bem que vai trazer o ato que você está fazendo, que está em obediência a Deus, mesmo que esteja trazendo dor, desconforto, mas você tem uma visão além do alcance ali, para enxergar o propósito. Você não fica só no que te agrada, no que é bom, no que é prazeroso. Isso aí é muito curto. Fazer só o que te agrada, o que é prazeroso, o que é o seu plano, a sua vontade. Aí ele falou, e não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulo de tudo. Mas sim, esta é uma rede que lhes tece o amor próprio. Porque sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo lhes suscita 1000 inquietações e escrúpulos. E o que hoje detestam com tantos escrúpulos e temores, amanhã caem novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nesta rede artificiosa que ele sabe tecer muito bem o amor próprio. A pessoa que... as almas que têm amor próprio, elas são muito escrupulosas. Não creias que esta vista acudisse, mas tem as almas que são sempre agitadas. Quem está sempre agitado com escrúpulo, fazendo escrúpulo de tudo, é por causa do amor próprio. Essa é uma rede que lhes tece o amor próprio. Porque sendo muito curto de vista, primeiro a faz cair. A pessoa vive só por ela mesma, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio o que agrada. Então ela está sempre caindo, né? Ela está sempre caindo em coisas, em vícios, em tentações, em vícios. Porque ela só olha para ela. Aí ela cai e fica com 1000 escrúpulos. Inquieta porque caiu, inquieta porque pecou, inquieta porque errou, porque falhou. Então, a pessoa que faz escrúpulo de tudo, que fica sempre agitada, escrupulosa, aquelas almas escrupulosas, é sinal de amor próprio. Porque elas têm uma vista muito curta, ela só pensa nelas, só faz a vontade dela, e aí ela cai, porque só faz a vontade dela, tem esse amor próprio, não vive na obediência a Deus. E aí quando ela vai agir, é sempre pensando nos seus próprios interesses, aí ela cai sempre. Ela cai, e quando cai, fica cheia de escrúpulo. Mas como ela tem esse amor próprio, ela cai, fica cheia de escrúpulos, sentindo culpada, inquieta, aflita porque caiu, mas aí daqui a pouco está caindo de novo, porque ela não é obediente. Ela não tem essa vista aguda da obediência, então ela cai de novo. E faz 1000 escrúpulos, mas vive caindo. Sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair, e logo lhe suscita 1000 inquietações depois da queda, né? E escrúpulos. E o que hoje detestam com tantos escrúpulos e temores, amanhã cai nisso novamente. Aí a pessoa ela detesta ter um vício, por exemplo, não sei, algum vício. Aí ela fica toda inquieta quando comete esse vício. Mas aí hoje ela detesta esse vício, fica toda inquieta, amanhã ela tá fazendo de novo. Porque ela não vive na obediência, ela tem só esse amor próprio que faz ela agir sempre pensando no que é melhor para ela. E não na vontade de Deus. Ela só age pensando no que é melhor para ela, no que é mais cômodo, no que é melhor, no que é mais prazeroso, na santidade dela, nos interesses dela, na vontade dela. Ela vai cair sempre.
tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nesta rede artificiosa que ele sabe tecer muito bem o amor próprio. Ela vive inquieta. A pessoa vive inquieta, cheia de escrúpulo. Vive inquieta, nunca está em paz. Ao contrário da vista agudíssima da obediência, que é homicida do amor próprio. Ela mata o amor próprio, que você vive em obediência a Deus. E esquece de você. E o que Deus quer, você faz. Sem pensar em você. Só pensando nele. É o amor divino, né? O amor que não é próprio. É homicida do amor próprio. É o contrário. Porque sendo agudíssima e claríssima, imediatamente prevê onde pode dar um passo em falso. E com ânimo generoso se abstém de dá-lo e goza a santa liberdade dos filhos de Deus. Então, quando Deus fala, não é para ir com ânimo generoso. Não vou. Não vou. Não faço. Não quero. Sempre você sabe que Deus não quer, você não quer. Você sabe que Deus quer, você quer. Por mais que seja difícil, você vai lá e faz. Com ânimo generoso. E vive a santa liberdade dos filhos de Deus. Não fica nessa rede que tece o amor próprio, cheio de escrúpulo, de culpa, inquieto. Você vive numa paz absurda. E assim como as trevas atraem mais trevas, aí tá vendo? Aí quanto mais a pessoa vive no amor próprio, quanto mais ela cai nessa rede, mais ela fica enredada, mais ela fica amarrada nessa rede. E como as trevas atraem mais trevas e a luz atrai mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do verbo. E unindo-se tecem a luz de todas as virtudes. Lindo, meu Deus. Aí a Luísa falou, nossa, mas parece que parece-me que é a santidade, esse modo de viver escrupuloso, a pessoa toda hora vigiando o que ela está fazendo, inquieta por causa disso, por causa daquilo, e o tempo todo pensando que fez alguma coisa errada e falando, e fica horas e horas lá no confessionário, tem um diretor espiritual que atende ela todo dia, e fica horas e horas e horas, e ela falando, fazendo escrúpulo de tudo, de qualquer respiração que dá. Aí ela falou assim, nossa, parece que isso que é santidade, esse viver de modo escrupuloso. E Jesus falou com um tom mais sério, mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência. Mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência. E a outra é a verdadeira marca do amor próprio. A pessoa escrupulosa é a verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação, que é amor. Porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda. Mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Então, a pessoa vê que tem uma falta, se for a luz da verdade, se ela viver em obediência, ela está na verdade, na luz, ela vai ver uma falta, ainda que mínima, mas ela vai se emendar, não vai fazer mais. Quem vive com amor próprio e é cheio de escrúpulo, ela odeia ter caído, odeia ter cometido uma falta, mas amanhã está cometendo de novo. E aí não é por causa da vista aguda da obediência que ela está vendo as faltas, é o amor próprio. Aí a pessoa vive oprimida e não avança no caminho da santidade, só vive, não se emenda, continua, não estipa os vícios, né? Não fica assim, continua naquele mesmo vício. Digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência, e a outra é a verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação que a amor. Porque quando é a luz da verdade que faz ver a falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda. A pessoa não fazer mais. Mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina à minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu vou comentar o segundo trecho, porque esse eu vou comentar depois que eu ver que eu vou ouvir o estudo agora, aí depois eu falo, né? Mas aqui, a obediência tem uma visão aguda, o amor próprio é muito curto de vista. Ao vir meu adorável Jesus, fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus, vendo-me tão cativada, sem que ele dissesse nada, me disse: Amada minha, a obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol.
enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. E não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulo de tudo, mas sim esta é uma rede que lhes tece o amor próprio, porque sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo lhe suscita mil inquietações e escrúpulos, e o que hoje detestam com tantos escrúpulos e temores amanhã cai nisso novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nessa rede artificiosa que ele sabe tecer muito bem o amor próprio, ao contrário da vista agudíssima da obediência, que é homicida do amor próprio, porque sendo agudíssima e claríssima, imediatamente prevê onde pode dar um passo em falso, e com ânimo generoso se abstém de dá-lo e goza a santa liberdade dos filhos de Deus. E assim como as trevas atraem mais trevas, e a luz atrai mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do Verbo, e unindo-se tecem a luz de todas as virtudes. Surpreendida ao ouvir isto, disse: Senhor, que dizes? Parece-me que é santidade esse modo de viver escrupuloso, né? E ele, com um tom muito sério, acrescentou: Mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência, e a outra verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação que o amor, porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda. Mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Então, é muito importante esse trecho, né, para a gente compreender e não cair, né, não deixar, não viver com amor próprio, porque isso é vontade humana, né? E a obediência é totalmente diferente, que é você fazer exatamente o que Deus te pede para fazer. E, e aí você vive nessa liberdade que está falando dos filhos de Deus, né? Então é bem interessante isso, porque tem a ver com o que aconteceu comigo, né? Eu estava até falando hoje isso com a minha irmã, só que aí veio no meu coração, né? É que eu tinha que obedecer, ficar nesse propósito, porque eu conversei com meu marido, mas meu marido não concorda. Eu fui sincera com meu marido em relação à médica da bebê, mas meu marido não concorda de mudar. Meu marido acha que a médica é muito boa, justamente por ela ser muito detalhista, preocupada com tudo. Ele vê isso como um diferencial nos médicos, porque os outros não se preocupam com muita coisa, né? Então ele falou: aguenta firme aí, é que as coisas que ela fala, paciência, o que a gente conseguir tá bom, o que eu não conseguir é com o tempo. E ele não aceitou. Eu perguntei, pelo menos, que eu queria conversar com ele para saber se que Deus ia mover, se era a vontade dele mudar de médica. Eu falei: vou conversar com meu marido e ser pelo menos honesta com ele em relação ao desconforto com essa médica, né? Porque essa médica é muito exagerada, muito exagerada. E toda vez que eu vou lá é uma implicância terrível comigo, né? Mas Jesus já tinha me orientado para mim morrer para mim mesma, para mim não pensar em mim mesma, que ele permitiu isso justamente para me esvaziar desse amor próprio, para me ser ensinada aquele desejo. Mas mesmo assim eu quis saber, né, se tem possível, pelo menos agora que eu sei, pelo menos assim, mudar de médico e ir em alguém mais simples, né? Mas meu marido não quer. E essa médica é encrenqueira. Mas aí olha o que Jesus está falando aqui, né? A obediência, né, me é muito clara, né? E é continuar indo nessa médica. E Deus tem propósitos nisso. E com certeza ele está usando dela, sim, para me matar, né? Para matar qualquer coisa que tenha ainda de amor próprio em mim. Ele tem planos em cima disso. Então, tem luz em cima do que está acontecendo. Reparação. Que naquele momento não é para mim me ver. Eu não existo em nenhum momento, né? É para mim me ver. Então, eu não existo. Então, não importa que ela vai falar. Ah, você é culpada disso e disso. E começar a criticar outras coisas. Não, não importa isso, né? Aceitar também passar por essa humilhação como Jesus, né? Aceitar se Jesus quiser, porque eu passo por essa humilhação. Não ver isso como problema, mas como uma graça, né? Como uma honra, né? Não como mal. Você tá na pele de Jesus naquele momento, só sendo a pessoa, a médica sendo seu carrasco, né? Não é algo ruim, né? Mas enfim, né? Tem muita luz em cima dessa situação que eu tô vivendo, que eu passei com essa médica, né? E o amor próprio é justamente eu ficar, não, mas eu não quero ir, não, mas essa médica, ela vai pôr problema nisso e naquilo, ela vai tocar em outros pontos, ela vai implicar com outras coisas. Então, o amor próprio é só uma justificativa que a gente fica em torno, né, da situação ali, só vendo problema nisso e naquilo. E aí você só vai aumentando inquietação atrás de inquietação, né? Você só vai colocando mais problema ainda para fazer a vontade de Deus, né?
Porque você fica, mas pode acontecer isso? Não, mas eu vou ficar chateada. Não, mas eu prefiro evitar. Tudo que você também quer evitar de sofrer, né? Você quer evitar de sofrer aquela situação. E para a maior glória de Deus, Ele quer que você sofra aquela situação. Ele quer você ali, né? E aí você fica, ah, não, mas não vai ser bom, eu vou ficar nervosa, eu não vou gostar. Ah, mas a médica vai deixar o meu marido cheio de preocupação, com mais preocupação ainda. Então, tudo isso é o amor próprio, né? Como ele tá falando aqui, porque só vê aquele momento bem imediato, né? Então, se aquilo me causa um desconforto, eu não quero, né? Mas não pensa na vontade divina, não pensa no bem em direção à alma, o bem universal, o bem em direção aos propósitos de Deus, né? Que a obediência te faz ver além. E ele fala que é uma penetração tão forte, né? Que é maior do que a luz do sol, porque a luz do sol é tipo assim, a claridade é ver aquilo que tá ali acontecendo, né? A realidade, né? Mas e o que está por trás? Que se você pega, por exemplo, a luz do sol, ela ilumina até a terra, né? Faz você enxergar aquilo que as coisas ali, né? Mas o que está oculto, não. E a obediência, como está sendo explicado, que ela vê além, ela vence em beleza e em penetração, mesmo a luz do sol, é mais do que a própria realidade. Você começa a ver nas entrelinhas o que está escondido. A intenção de Deus mesmo, né? Porque para que ele tá, o para quê do que ele tá fazendo, coisas assim que ele vai te revelando, luzes incríveis que você vai tirando da situação depois, muito maior que não é só o que você tá vendo ali. Às vezes você tá vendo assim, olha, eu tô passando por humilhação, né? É como Jesus, aqui na terra é assim mesmo, mas não importa o que Jesus sabe. Eu não vou ficar, se eu ficar me sentindo culpada, é amor próprio. Então, se eu ficar, eu sou a mãe péssima, esses pensamentos eu estou existindo. Então, eu sei que Jesus não quer isso de mim. Então, eu tenho que ficar em paz, escutar o que a médica está falando, né? Beleza, tá bom, ok, tá. E ficar em paz, não tem que ficar me vendo, né? Ali. Tá, mas acima disso, isso é como se fosse a visão da luz do sol, que é aquela realidade ali, que você vai pelo que você conhece, né? E vai compreendendo, mas além, luzes novas, coisas muito mais fortes, né? Do que Deus vai te mostrando ali, que tá fazendo com aquela situação ali, né? Então, é assim que eu entendi nessa visão mais agudíssima, né? Mas isso se você obedece, né? Porque se Deus está deixando muito claro para mim, eu quero que você continue nessa mente, que não arruma mais confusão, eu queria ter certeza, por isso que eu falei com meu marido, eu queria ser sincera com meu marido, né? Eu quis abrir o verbo para o meu marido. Meu marido disse que não, vai continuar sendo essa mente. Então, claramente, eu não vou mais arrumar confusão com isso, né? Então, a obediência, só aceitar e fazer a vontade de Deus. O amor próprio é o e se, mais. É aquilo que a gente fala para Deus, sabe? Mas pode dar problema, mas isso não, não, mas isso não, isso não. Aí isso aí já não é o escrúpulo de tudo, já é os mimimi, os, né, que não presta, né? E que a gente só vê aquilo que tem curto, né? É o imediato ali mesmo, o imediatismo ali mesmo, né? E se agita por pouca coisa, mas nem sabe o que Deus vai fazer através disso. Então, o que Deus realiza é muito maior do que a gente tem nem ideia. Então, quem vive só obedecendo a Deus sem questionar, que obedece a Deus cegamente, caminha livremente, porque ela não fica presa a essas coisas. A pessoa que só faz, pega aquilo que. Ela pode até ouvir o que Deus quer, mas ela pega só o que gosta, parte do que ela gosta, e ela mesmo diz, ah, isso eu quero, não, isso vai dar certo. Ela já ouve o que Deus pede e fala, ah, não, isso não vai dar certo. Eu não vou falar isso pro meu marido, não, vai dar treta. Eu não vou falar. Isso não vai dar certo, não. Essa pessoa, ela, infelizmente, né, não vai experimentar o que é a liberdade, né? Dos filhos de Deus, como ele está dizendo aqui, né? Essa liberdade mesmo que tem a pessoa que obedece a Deus cegamente, sem medo, né? Fazendo só o que ele pediu e ponto final. O amor próprio é qualquer outra coisa que a pessoa criar, inventar, colocar ali como um empecilho, temor, escrúpulo, né? Aí estava falando aqui sobre as almas, eu pensei também nas almas devotas, né? Porque a Luísa estava achando que santidade mesmo era essas que fazem muitos escrúpulos, né? E a alma devota, ela é muito assim, né? E essa foi lá, sei lá, obedeceu a Deus, eu vou me confessar, né? E o padre falou, olha, filha, vai, não peques mais, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela deveria ficar em paz com aquilo e ficar livre, né? Mas aí ela fica, inventa um monte de coisa. Não, mas eu não falei direito. Ai, mas o padre pode ser distraído. Mas não sei o quê, e ela começa ali, ficar ali. Aí você pensa assim, não, que pessoa preocupada, que pessoa correta, né? Que pessoa que quer fazer as coisas muito bem feitas e acha que Deus está achando lindo isso, não. Ela deveria ser simples, confessou, obedeceu a Deus, não fica olhando o padre, não fica olhando a cara do padre, não fica olhando se na hora o padre bocejou quando você estava falando, ou fica olhando para as músicas que estava passando.
Não fica observando essas coisas. Então, a pessoa que olha muitos detalhes, parece que é bonita, mas não. A que obedece sendo simples, ela está agradando a Deus. A que fica com muito amor próprio, mas eu fui lá fazer o que Deus pediu, mas aí ela vê uns detalhes, nossa, isso aí já estragou tudo, isso deu problema. Ai, o padre não estava muito atento. Ai, esqueci de falar uma coisa na hora. Ai, não sei o quê, parece que eu não sinto que eu fiz uma boa confissão, não estou sentindo que eu fiz uma boa confissão. E ela começa a procurar coisas, cavucar coisas, essa vai ficar sempre no reino da inquietação, né? Então ela vai ficar numa rede, né? Ela é presa, ela é escrava, entendeu? E Jesus fica zangado, como ele está dizendo aqui, ele fica indignado, causa mais indignação a ele, porque essa alma não confia nele. Essa alma confia nela e nas suas montes de pensamentos do que ela acha que é correto, do jeito que ela acha que é correto. Então, a pessoa simples, obediente, é aquela que ouve como Deus age, pede e faz. Entende? A pessoa simplesmente faz o que Deus pede. A pessoa escrupulosa, ela fica, não, mas se eu fazer assim vai dar problema. Primeiro eu tenho que fazer assim. E se ela fizer alguma coisa, mas ela sentir que não ficou bem feito, ela já põe um monte de defeito. Então ela põe muito dela, sempre tá a visão dela. Ela considera muito a forma que ela vê, o que ela acha bom. Mesmo ela ouvindo Deus, é como se ela ficasse corrigindo ele. Olha, eu tô até ouvindo esse conselho que eu recebi aqui da pessoa, mas eu não vou obedecer à risca, né? O que foi falado, porque eu acho que vai dar problema, e eu prefiro fazer de outra forma. Então, essa pessoa é assim, né? E parece que é bonito, que é uma pessoa mais prudente, não é. É uma pessoa que não confia em Deus, né? E não vive a verdadeira liberdade que a outra pessoa obedecendo ia viver, né? Porque ela confia plenamente em Deus. Olha, ele pediu isso, como as coisas vão se ajeitar, ele que sabe, né? Então, essa pessoa é mais livre, a outra não é. Então, é isso que eu ia falar.